Glória a Deus. Vamos dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quem será contra nós? Porque Ele é por nós, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado. Pode sentar, Levita. Quem será contra nós? A igreja crê? Amém. Que Deus é conosco? Amém. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Fazer aquela perguntinha que a igreja fica esperando, né? A igreja está feliz? Amém. Amém. Na presença do Senhor, até a tristeza pula de alegria. E nós estamos felizes sim, porque nós estamos na casa do Pai. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes 8. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. Todos abriram? Estou aguardando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eclesiastes depois de Provérbios, depois de Cantares. Abre em Salmo e vai caminhando, que aí acha. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Todos acharam? Não achou, não? Ajude aí. Ajude aí, Fidel, ela achar ali. Jackson, ajude ela a achar aqui, ó, Eclesiastes. Esse aqui, ó, do irmão aí. Esse aí onde você está. Aí onde você está. Achou? Pronto. Vamos ler? Aleluia. Volta ali. Eclesiastes 8, 2. A gente vai ler de 2 a 8. Aleluia. Deus é bom e Ele é maravilhoso. Pronto. Aleluia. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isto por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisas más, porque ele faz o que é bem, o que bem entende. Aí vamos para o 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Aleluia. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Ah, Paizinho querido e amado, graças te damos, meu Pai, nessa noite desse grande dia, esse dia feito tão somente para louvor da tua glória. E te pedimos, ó Deus amado, ó Deus querido, que o Senhor Deus venha abrir o entendimento, meu Pai, dos teus filhos, que o Senhor venha dar, meu Deus, sabedoria do alto dos céus, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Tirando, meu Pai, todo obstáculo, meu Pai, toda dificuldade, tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo tem colocado na mente dos teus filhos, Jesus, para que eles não venham entender a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Deus, usa-me, Senhor, como canal de bênção na tua casa. Meu Deus, que eu venha, meu Pai, tão somente, Deus, ser boca do Senhor aqui, Deus, falar tão somente aquilo que o Senhor quer para teus filhos, meu Pai, nessa noite desse grande dia, meu Senhor. Pai Santo, querido, que verdadeiramente, meu Deus, eu venha, meu Pai, diminuir, desaparecer para a glória do teu nome, para que teu nome seja santificado, meu Pai. E teus filhos, Jesus, não saia daqui da mesma maneira, mas ele saiba, meu Pai, que existe um Deus que zela por ele, que cuida dele, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, a igreja amada santa diz, amém. Vamos nos assentar.
Aleluia! Glória a Deus! Grande é o Senhor, grande é o Deus que nós servimos. Aleluia! O Senhor me deu essa palavra a semana inteira. Eu fiquei lutando em trazer essa palavra porque eu achei muito difícil. E aí, quando eu cheguei de manhã aqui, meu irmão, que bênção. O irmão falou do reino de Deus. É chegado o reino, né? Aí, quando chegou em casa, eu fui assistir a EBD. E o bispo estava falando o quê? Sobre o reino. A mordomia do reino. A gente fica preso às coisas da terra. E no reino nós temos mordomia. Porque o Senhor está preparando a casa dele. Ele foi para preparar a nossa morada. Né? Porque o nosso reino não é daqui. Né? A nossa morada não é daqui. A nossa morada está lá no céu. Né? E aí a gente vê que Eclesiastes ele está dizendo aqui, né? O sábio Salomão, ele escreveu isso, né? Eu te digo, observa o mandamento do rei. Então, existe um mandamento, existe uma ordenança, existe um decreto para que a gente possa entrar no reino. É o mandamento dele. Ele está dizendo a nós, nessa noite, observe o mandamento do rei. E aí ele disse, não te apresse em deixar a presença dele. Às vezes a gente está aqui no culto e está agoniado. Tomara que acabe logo, porque eu tenho que ir para casa assistir o Fantástico. Né? Ele está dizendo aqui, não se apressa aí da presença dele. Você está no seu momento de oração e está agoniado, querendo sair, ora rapidinho porque quer levantar e se levantar, porque é ora em pé mesmo, né? Para não perder tempo. Mas na presença de Deus nós não perdemos tempo, nós ganhamos tempo e ganhamos também a vida eterna, porque a vida eterna vem dele. Ele é luz, ele é o caminho que nos leva ao Pai. Aí eu fiquei tão gratificada. Deus, muito obrigado, porque o Senhor verdadeiramente cuida, né? E verdadeiramente ele revela aquilo que ele quer para a igreja dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então ele está dizendo aqui que nós devemos observar o mandamento de Deus. Guarda o mandamento. E não experimente, quando a gente guarda o mandamento, nós não vamos experimentar o mal. Porque a palavra do Senhor diz que ele acampa os anjos dele ao nosso redor para nos proteger. Guardar aqueles que confiam nele. Aqueles que confiam nele são como um monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que venha a tribulação, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele nos sustenta. E nós não podemos nos abalar. Porque ele mesmo não nos deixa nos abalar. Não nos deixa ficar abatido. Porque nós sabemos que nós temos um Deus, que é o Senhor dos exércitos, que luta as nossas guerras. As guerras não são nossas, é dele. É só confiar. É só crer. Quando você está observando o mandamento do Senhor, você tem essa confiança nele. Amém? Porque ele diz que todo propósito, porque para tudo há um propósito. Nós não estamos aqui por nada. Existe um propósito de Deus nas nossas vidas. Nós estamos aqui para levar a boa nova, a mensagem do Evangelho. Esse é o propósito de Deus. É adorar o nosso Deus, para depois irmos encontrar com ele. Amém? Mas para isso nós precisamos observar. No 8 ele diz, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento. Tem algum homem que tem domínio sobre o vento? Não sabe nem de onde ele vem, né? Só vê ele passar. Para reter. Quem vai reter o vento? Né? Nem tampouco ele tem poder sobre o dia da sua morte. Por isso ele diz, observa o mandamento, porque a gente não sabe o dia da nossa morte. Eu estou falando aqui, pode ser que aqui mesmo o Senhor me leve. Quantos a gente vê no altar, no louvor, em Deus levar? Porque nós não sabemos. Por isso nós temos que observar o mandamento do Senhor, para que no grande dia nós estejamos prontos. Amém? Mas, meu irmão, a gente precisa saber que tem coisas que nos impedem. Então, aqui nós precisamos, quando a gente fala em observar, ouvir e observar. Né? A gente sabe que Samuel, ele ouviu a voz do Senhor, mas ele não entendeu. Né? Porque ele era novinho, gente. Moisés ouviu
entendeu e observou. O que foi que Moisés observou quando ele ouviu a voz de Deus? A sarça ardente. O Senhor, quando Ele nos fala, Ele está mostrando para nós alguma coisa. Nós precisamos estar atentos para observar o que o Senhor quer. Observar o que Ele quer falar conosco. O que Ele está nos mostrando, que a gente está com as escamas nos olhos e não está enxergando. Mas Samuel, ele estava em um ambiente apropriado, um ambiente adequado. E ele teve ali o sacerdote Eli, que deu orientação para ele. Ele disse, quando você ouvir chamar, você diga, fala, Senhor, que teu servo ouve. Né? Então, ele estava em um ambiente que ajudou, um ambiente propício. Porque quando ele ouviu a voz do Senhor, ele recebeu uma orientação, e aí ele praticou aquela orientação. E ele entendeu que era a voz do Senhor. Amém, igreja? E a gente precisa, qual o ambiente que eu estou? Será que o ambiente que eu convivo é propício para eu estar ouvindo a voz do Senhor? Será um lugar onde eu ando, eu tenho a oportunidade de estar falando da palavra de Deus, de ouvir a voz do Senhor? Ou me impede? Porque na maioria das vezes, o ambiente que costumamos frequentar, as pessoas que estão ali, elas não têm relacionamento com Deus. E se eu vivo num ambiente onde as pessoas não têm relacionamento com Deus, eu tenho dificuldade de ouvir a voz do Senhor e muito mais de entender o que Ele está falando. Não é verdade, igreja? Ou não? Então o Senhor está falando para nós. E eu não sei. Pode ser até que Ele está falando para uma só pessoa, mas Ele está falando na igreja, para alguém. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia até que ela cumpra aquilo que foi determinado, né? Então, existem ocasiões que a gente está, ou sempre, no meio de pessoas e lugares que não são propícios para que nós venhamos ouvir a voz de Deus. Aí eu pergunto assim, mas não precisa responder para mim, não. Vocês já observaram que a maioria das pessoas do seu relacionamento, se elas todas servem ao mesmo Deus, vocês mesmos já observar, chegar a perguntar, né, a si mesmo. Tem hora que a gente fica em casa assim, né, viajando, aí pergunta, né, dentro de si mesmo, o ambiente que eu frequento, as pessoas que estão com o meu convívio, no trabalho, na faculdade, no dia a dia, na vizinhança, até mesmo em casa, porque em casa nem todos, né, na maioria não são, se a família não veio do berço evangélico, e agora está difícil, porque mesmo que veio do berço evangélico, já estão desviando aí, né? Então, né, se elas não estão, mas vocês têm a oportunidade de falar de Deus, você que é luz, porque o ambiente não pode influenciar a nós que temos que ser influenciadores do ambiente que nós estamos, porque quem carrega a luz? Nós que carregamos a luz, nós carregamos o Cristo, e Ele é luz do mundo, e Ele diz que a lamparina ela tem que ficar no alto, para que venha alumiar o ambiente. Então, aonde nós chegarmos, nós temos que trazer a presença de Deus. Por isso ele está dizendo assim, observe o mandamento, porque só vou ter a presença de Deus em mim e levar a luz do Senhor quando eu estiver vivendo a palavra de Deus. E eu só posso viver a palavra de Deus quando eu estou lendo, quando eu estou buscando, quando eu tenho que vir para a igreja, não só no domingo, mas nos dias que tiverem culto, na manhã de domingo que tem estudo, é a bênção do Senhor, a gente aprende. Como aprendemos nessa manhã? Né? Como aprendemos sobre o reino de Deus? Alguém quer viver o reino de Deus? Parece que a igreja não quer, não. Alguém quer viver o reino de Deus? Então, observe o mandamento. Observe o mandamento. Porque quando nós estamos em um ambiente, vivendo com pessoas que elas não são propícias ao ambiente de buscar ao Senhor, e nós não temos a oportunidade de falar da palavra de Deus, porque a gente talvez tem pessoas que a gente gosta muito, está ali, mas quando você vai falar, não vem com sua conversa, não. Você lá com o seu Deus, eu com o meu. Né? A gente enfrenta essas dificuldades.
Mas a gente vai abandonar aquela pessoa? Não. Eu vou gostar daquela pessoa, eu vou sempre buscar, mas eu não vou caminhar com ela. Porque senão, vou terminar sendo influenciada por ela, já que ela não quer ser influenciada por mim. Amém? Porque a palavra diz que não tem comunhão as trevas com a luz. Tem comunhão as trevas com a luz? A gente viu que nesse período de carnaval, muitos crentes estavam lá. Tem comunhão a treva com a luz? Não. Então a gente tem que saber onde nós andamos, com quem nós andamos, porque a gente sabe o propósito para que o Senhor nos chamou. Eclesiastes 3:6, ele diz: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, quer dizer, tempo de abandonar. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Então o Senhor está dizendo nessa noite que já chegou o tempo de algumas coisas na sua vida, na minha vida, temos que deitar fora. Temos que tirar da nossa vida, temos que tirar da nossa presença. Nós não podemos ficar ligados para isso, mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito de... Não, continue gostando. Mas... ela não pode ser seu amuleto, né? Em nome de Deus, o crente não tem isso, né? Mas tem pessoas que ficam como se fosse a bengala, aquela pessoa ali. Não, gente. Até o relacionamento que você vê que não é de Deus, tem que deitar fora. Porque isso vai ser uma pedra de tropeço na vida do crente. É tudo aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não está alinhado à vontade de Deus, nós temos que deitar fora. Abraçou, né? Abraçou, como é que diz? Você buscou, encontrou, abraçou, mas guardou até por muito tempo, mas agora é tempo de deitar fora. Deitar fora, para que você possa caminhar com nada que venha ali atrapalhar a sua caminhada com Deus. Amém? Eu não sei se está falando com a igreja toda ou se está falando com uma pessoa, mas Deus está falando. Está falando comigo, falou muito comigo, porque tem 2 semanas que eu estou estudando, né? E o Senhor me deu essa palavra, né? É tempo de deixar o que está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. É tempo de deixar o que está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Seja qual for, seja o que for na vida da gente. Jesus fala aquela parábola da porta estreita. Porque existe 2 portas. A porta estreita, que é a porta, né, apertada, e a porta larga, que é aquela porta espaçosa. Mas ele diz que a porta larga é o caminho que conduz à perdição. Então, se a gente quer caminhar na porta larga, naquilo que convém ao homem, aquilo que convém a nós mesmos, é a porta larga. E ela leva à perdição. E existe a porta estreita. A porta estreita é mais apertadinha, mas ela é o caminho que lhe conduz à vida eterna. É o caminho que lhe conduz ao reino, como nós estudamos de manhã. É a porta estreita, né? Então, para viver a porta estreita, a gente tem que deixar muitas coisas que atrapalham a nossa vida. E a gente pensa que não está atrapalhando, mas está atrapalhando a nossa vida, né? Então, a gente tem que buscar o Senhor. Senhor, eu não identifiquei o que está atrapalhando a minha vida. Então, ore ao Senhor, apresente ao Senhor. Tire até um jejum, para que Deus venha te revelar verdadeiramente aquilo que está atrapalhando a sua vida. Porque é uma coisa, da vez que a gente gosta muito e que a gente não percebe. Não é só pessoas, ambiente e, principalmente, sentimento, né? Tem lugares que a gente precisa deixar de frequentar. A porta estreita está em Mateus 7, 13 e 14. Lucas também fala dela, Lucas 13, 24. Depois vocês anotam se quiser ver, né? Então, tem lugares que precisamos deixar de frequentar. Tem pessoas, tem amizade, tem relacionamento que nós precisamos também nos afastar.
Tem relacionamento que nós precisamos nos afastar, porque nós precisamos estar alinhado à vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus, para que nós possamos dizer, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Para Cristo viver em mim, eu preciso viver as ordenanças dele, o mandamento dele, os estatutos dele. E tem coisas que precisamos tirar de nossa vida. Então, ambiente, pessoas e coisas. Que coisas são essas? Sentimento, mentira. Se eu minto, não vou mentir mais. Porque a palavra diz que o crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é o quê? Procede do maligno. Quem é o maligno? O diabo, que é o pai da mentira. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, uma das coisas que a gente precisa tirar de nossas vidas é a mentira, a inveja. Tem gente que tem inveja de tudo. E não tem inveja santa não, viu? É inveja, é maligna, não é de Deus. Tirar. O ódio, o rancor, fica ali no sentimento, e são coisas do ser humano que está no seu íntimo, no seu eu, que precisa ser tirado. Né? O rancor, o ressentimento. Ah, fulano me fez isso, já tem mais um século, mas ainda está ressentido. Então isso aí atrapalha a sua caminhada ao reino de Deus. Então, tirar o ressentimento, lembrar, fica o tempo todo martelando aquilo que fulano fez isso comigo, que fulano machucou, que fulano não sei o quê. Tirar, gente. Porque Paulo disse que tudo vai passar. A única coisa que vai ficar é o quê? O amor. O amor. Profecia vai passar, dom vai passar, dom de língua vai passar, mas a única coisa que vai permanecer é o amor. Está lá, né? Em Coríntios 13, é o amor. Então, deixar o ressentimento, deixar a mágoa. Isso são coisas nossas, do nosso eu, que nós precisamos afastar de nós, lançar fora, jogar no lixo. Não nos pertence mais, porque nós agora somos nova criatura em Cristo. As coisas velhas da nossa vida se passaram e tudo se fez novo. A gente está vivendo uma nova vida. E aquilo do passado não nos pertence. E esse sentimento, pior ainda, né? Os vícios. Tem vício de jogar. Como é que crente vai jogar? É aposta. Não pode. Então, são coisas do passado. Se eu estou vivendo uma nova vida, essas coisas eu tenho que tirar da minha vida. O vício. Jogar na lotérica, jogar nisso, jogar naquilo, fazer aposta. Não é de Deus. Você vai ver alguma coisa na Bíblia falando disso? Então, tirar. Vícios de bebida, cigarro, outras coisas que, né? Vício de ficar vendo pornografia, filmes pornográficos, traição, adultério. Tirar. Deus não quer. Não é de Deus. Quando você faz isso, você não está observando os mandamentos. E você está contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que não obedece a Ele é inimigo dele. Aquele que não obedece à palavra de Deus é inimigo de Deus. E eu creio que aqui na igreja, aqui, não tem nenhum inimigo de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas nós precisamos, né, mostrar isso nas nossas ações, na nossa maneira de ser. Nós não podemos achar bonito o que o mundo faz. Porque o mundo mostra as coisas como muito bonito, mas na verdade não é. É o pecado, porque o mundo jaz no maligno. E as coisas do mundo é maligna. Mas nós somos luz. Amém? Glória a Deus. Então o rancor, as mágoas. Outra coisa que nós devemos tirar de nós, as má conversações. Sentar para falar do outro. Sentar para criticar o outro. É má conversações. A palavra diz que a má conversações corrompe os bons costumes. E nós temos bons costumes, porque nós vivemos a palavra de Deus. Então, as má conversações temos que tirar. E eu acho que o mais grave de tudo é a falta de perdão. A falta de perdão. Tem muita gente que diz assim, Deus perdoa, não sou eu que perdoa. Mas não, Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, nós devemos perdoar. Tirar todo o ressentimento, todo o rancor, toda a mágoa e perdoar. Mas eu fui pedir o perdão e não me perdoou, não. O problema é dele.
a sua parte você foi, você se humilhou, você foi lá e Deus se agradou, porque você foi pedir perdão. E a gente tem que pedir perdão mesmo, para que a graça do Senhor nos alcance. E a misericórdia dele continue se renovando em nossas vidas, como ela tem se renovado a cada manhã. Amém? A palavra diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que luz é essa? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas ele hoje está nos chamando a voltarmos para ele, a deixar as coisas que não agradam a ele, a alinhar a nossa vida com ele, fazer a vontade dele. Porque quando nós fazemos a vontade do nosso Deus, nós é que somos premiadas. Nós que recebemos o prêmio dele. Por isso que ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, eles será acrescentada. Porque quem acrescenta é ele. E ele não vai nos acrescentar nada que não venha nos favorecer. Porque as bênçãos do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Né? Amém? Então, voltar para ele, ser luz aonde você estiver. Porque ele diz, porque as obras eram má. As obras do homem eram má. Por isso que ele não aceitou a luz, que é Cristo. Mas nós aceitamos. E ele diz, todos aqueles que recebem o Filho, o Pai dá o direito, o dom de serem, que recebe o Filho, que é Jesus. Quando você aceita, por isso ele diz aqui em Eclesiastes, né? Observa, deixa eu ver aqui no... Observe o mandamento de Deus. Isso por causa do teu juramento feito a Deus. Qual foi o juramento que você fez a Deus? Quando você aceitou receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você recebeu Ele, você jurou a Ele. Então, obedeça. É uma ordenança do Senhor. Para que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. Para que as nossas orações sejam ouvidas. Para que, verdadeiramente, como Ele diz, né, que o ouvido dele estão inclinado para receber a sua oração. Mas Ele só vai receber a oração daqueles que temem a Ele. Daquele que busca obedecer a Ele, a ordenança dEle. Amém? Abra sua Bíblia aí em Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, 35. Ele diz aqui, ó. Cingido esteja vosso corpo, e acesa as vossas candeias. Como é que o nosso corpo vai ser cingido? Com a palavra de Deus, vestido, né? Com a palavra de Deus. Cingido esteja o vosso corpo, e acesa as vossas candeias. A luz de Deus esteja acesa em ti. Sede vós semelhante ao homem que espera pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de bodas ou de casamento, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abra. Então ele está dizendo, esteja vocês, seja semelhante àquele homem que ele estava esperando ao Senhor. O Senhor veio de uma festa, ele veio das bodas. Mas quando ele bateu na porta, ele quer que abra logo. Não é quando chega alguém na nossa casa que bate a porta, você não está esperando. Assim, um minutinho aí. Ele quer que abra logo. Ele quer que abra logo. Isso quer dizer que você está preparado. Não tem tempo a perder. Está preparado. Apocalipse 3:20, ele diz, eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo. E aqui ele está dizendo, quando ele chegar, ele vai bater a porta e quer que abra logo. Lá ele está dizendo que vai bater, esperar ouvir, e aquele que ouvir, abrir a porta, para que ele entre. Então, ele quer que nós estejamos verdadeiramente vigilantes.
nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E aí ele vai, bem-aventurados. Quem é bem-aventurado aqui? Tem bem-aventurado na igreja? Amém, glória a Deus. Então, vocês são bem-aventurados. Eu creio que todos estão observando o mandamento do Senhor. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontre como, igreja? Né? Aqui no meio diz assim, encontre vigilante, quer dizer, está ali servindo, está ali lendo a palavra, está ali se consagrando, né? Trocando as suas vestes, não deixando que suas vestes venham a estar sujas, impuras, mas sempre buscando que suas vestes estejam alvas. Então ele diz, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o encontre vigilante. Em verdade vos afirmo, que ele há de cingir-se, o Senhor, quando vier encontrar esse servo, ele vai cingir, vai trocar as suas vestes, vai te limpar, né? E dar-lhe o lugar à mesa. Você vai sentar à mesa com ele e ele vai lhe servir. Porque ele mesmo disse, né? Que quando nos levar, ele vai nos servir. Que vai ser a nossa primeira ceia no céu, com ele, nos servindo. Amém? Então ele diz, bem-aventurado, nós precisamos ser essa pessoa, este homem, esta mulher, bem-aventurado, essa criança, porque nós temos criança na igreja aqui agora, né? Então seja bem-aventurado. E aí ele diz aqui no 38, quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Então, nós não sabemos quando ele vem. Ele pode vir na segunda vigília, na terceira vigília ou a quarta vigília, seja na vigília, mas bem-aventurado aquele que ele encontrar vigilante, aquele que encontrar preparado, aquele que encontrar com a sua lamparina acesa e com seu óleo de reserva. Amém? Aí, como eu acabei de ler, né? Então ele disse, sabe, porém, isto, se o pai de família souber a hora de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Então ele está dizendo, o pai de família, se ele vai saber que o ladrão vai arrombar, a gente até nem quer saber se ele vem, a gente já se preocupa mesmo em guardar, em fechar bem, ter o cuidado, em gradear, evitando isso, né? Porque ele imagina que vem, senão ele não faria isso. Mas a vinda do Senhor nós também não sabemos. Ele está dizendo aqui que pode ser na segunda vigília, na terceira vigília. Mas bem-aventurado aquele que estiver preparado, vigilante. Amém? Glória a Deus. E aqui ele diz no 40. Ficai também vós apercebido, quer dizer, vigilante, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, ele está dizendo, naquela hora que você se distrair, né? O cuidado dele com as pessoas com que a gente está, o lugar que a gente vai, aonde o nosso dia a dia, o nosso convívio. Porque o mundo está aí querendo nos distrair com muita coisa. E se nós não tivermos esse cuidado de onde nós estamos, com quem nós andamos, o que falamos, ele pode chegar e nós estar distraído. Porque o mundo nos distrai, a televisão distrai, as conversações nos distraem, as coisas do mundo nos distraem. A gente sai assim, se a gente estiver muito atento, as coisas passam, a gente não percebe, mas ele está dizendo isso, né? Ficai também vós apercebidos, atentos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, igreja? Então o Senhor está nos dizendo isso, que precisamos ficar atentos, porque a hora que a gente não mais nem imagina, ele pode chegar. Aí esperando arrebatamento, mas a gente não sabe. Ele pode nos recolher antes. Nós somos rosas no jardim do Senhor. E ele pode ser que a rosa já está boa de enfeitar o céu e tirar daqui. E aí, você está preparada? Então, a gente precisa estar preparado. Precisamos estar vigilante para que verdadeiramente a gente possa acessar o reino de Deus.
E a palavra diz que o reino de Deus não é comida, não é Então, às vezes, a gente está apegado aqui às coisas do mundo, que o mundo oferece, né? As festas, fantasias, né? As belezas do mundo. Mas nós sabemos que no céu é muito mais belo, porque diz que os olhos não viram, o coração não desejou, não chegou, né, no coração do homem aquilo que o Senhor tem para nós. E a nossa morada é Ele mesmo que foi preparar. Ele disse, eu irei para meu Pai preparar. Quem quer morar na casa que o Senhor está preparando? Amém, né? Amém. Nós queremos estar lá sim. É por isso que ele também, né, nos dá essa parábola do vigilante, e ele fala das 10 virgens, querendo nos alertar. Porque as 10 virgens, todas as 10 estavam com suas lamparinas? Estava. A lamparina estava acesa. Mas o olhinho dela estava pouco. E reserva ela não tinha. Né? 5 não tinha sua reserva. Então, na igreja, a gente está todo mundo aqui, tem a lamparina? Tem. Mas precisamos estar com a nossa reserva. Nós precisamos estar com, né, na nossa lamparina, cheio do óleo do Senhor, que é a presença do Espírito Santo, para que não falte. Porque a parábola das 10 virgens diz, quando o noivo chegou, que anunciou que o noivo estava, 5 delas não tinham reserva. E a sua lamparina já estava apagando. E às vezes nós estamos na casa do Senhor com essa luz apagando. Olhe lá se não já apagou. Porque a gente está desanimado, está isso, está aquilo. A luzinha está apagando. Mas, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando hoje para, né, reabastecer as nossas lamparinas, para que o fogo não apague. Né? Então, elas estavam as 10 ali, como estamos todos aqui. Mas uma metade estava preparada, estava vigilante, estava esperando o noivo com a sua lamparina acesa, mas sua botijãozinha de reserva. Mas tinha 5 que não estava. Estava todo mundo junto? Estava, mas não estava preparado. Não tinha sua reserva. E a sua lamparina, a luzinha que tinha, o óleo já estava pouquinho. O óleo representa a presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo em nós. E nós temos que ter a nossa reserva. O que é a reserva? A palavra de Deus todo dia. Por isso existe o devocional, para a gente estar aí buscando a palavra de Deus. Está tendo motivo de buscar. Para não dizer como é que eu vou fazer. Tem um devocional. Busque a palavra de Deus. Busque encher a sua lamparina com o óleo do Espírito Santo. Que só a palavra de Deus é que nos enche. Porque Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele nos faz forte, Ele nos faz aprender cada dia mais. Mas eu só aprendo se eu estou convivendo com pessoas que têm o mesmo propósito, que têm a mesma visão, que estão caminhando comigo. O caminho, ele diz que existe 2 caminhos, mas que esteja no caminho do Senhor. Então, se eu estou nesse caminho, fulano quer ir para lá, não serve para andar comigo. Porque o meu óleo vai acabar. Minha lamparina vai apagar e eu não vou ter reserva. Mas nós precisamos ter a reserva. Para que no momento que ele chegar, quando bater a porta, ele não vai dizer, afasta de mim, não te conheço. E aí? Nós estamos aqui, que valeu a pena ser crente, que no grande dia ser rejeitado? Ninguém quer isso, né? Então, vamos vigiar. Vigiar nossa atitude, vigiar nosso comportamento, vigiar com quem nós estamos, vigiar, né? Ouvir a palavra, estar atento à palavra, não se desligar. Porque às vezes nós estamos na igreja desligados, pensando em uma coisa, no outro, se divertindo com aquilo que não é a presença de Deus. Deixando de receber do trono da graça a virtude do Espírito Santo. Então, vamos estar voltados para a palavra de Deus. Vamos fixar no trono da graça. As demais coisas, deixa acontecer. Porque a gente pode perder o foco. E o nosso foco é quem? Nosso foco é Jesus. Por isso que o salmista Davi, ele fala no Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. O monte que ele está dizendo é o céu.
De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem da onde? Que fez os céus e a terra. Então não vamos nos distrair com aquilo que tira a presença de Deus de nossas vidas. Aquilo que vem atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Queria ver um glória a Deus. Queria ver um aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Né? Então, a palavra de Deus fala em Romanos 8:13. Quem anda de acordo com a sua própria vontade não pode agradar a Deus. Então eu não tenho que andar conforme a minha vontade. Eu tenho que andar conforme a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vai buscar na Bíblia. Para isso ele fez o estatuto, que é a Bíblia, para nos ensinar qual é a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Quem é que sabe? Boa, perfeita e agradável. Imagina. É difícil fazer a vontade de Deus? Não. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu tenho que querer o que é bom, o que é perfeito para a minha vida e o que vai me agradar. Amém? Então, focar no trono da graça, na palavra de Deus, deixar a sua lamparina acesa e seu óleo de reserva. Para que a gente, no grande dia, a gente possa verdadeiramente fazer parte do reino de Deus. Para que a gente não venha a ser rejeitada pelo próprio Deus, pelo aquele que está preparando a casa, a nossa morada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio 13:19, ele te diz assim: te pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, o Senhor é tão bom que Ele está dizendo, né? Ele está apresentando, mostrando a vida e mostrando a morte. Mostrando a bênção, mostrando a maldição. A gente vai lá em Deuteronômio 28, a gente vai ver tudo isso, né? Mas Ele ainda nos dá uma orientação. Porque é a bondade dEle. A bondade dEle não tem fim. Ele diz, escolhe, pois, o que é a morte? A vida, né? Escolhe a vida, porque a gente está falando aqui da morte eterna, que é aquele que não vai acessar o trono de Deus, vai o quê? Ter a sua vida eterna morta. Mas, na verdade, não está morta, porque a vida vai ser eterna, só que vai ser eterna diferente. Quem escolhe aonde quer viver a vida eterna, qual do caminho você quer, somos nós mesmos. Ou eu obedeço, Se não, né? Vou passar minha vida eterna onde? No lago de fogo. Misericórdia não, mas existe, é verdadeiro. No lago de fogo, onde só vai ter o quê? Choro e ranger de dente. Mas o Senhor está nos dando uma vida eterna com Ele. E está nos ensinando, nos mostrando. Por isso nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Atento àquilo que Ele quer nos mostrar, para que a gente possa decidir com quem eu vou caminhar, para que eu possa decidir o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero andar com o Senhor ou eu quero andar da minha própria maneira? A palavra diz que aquele que anda de acordo com sua própria vontade não agrada a Deus. Aquele que anda de acordo com a sua própria vontade não agrada a Deus e caminha para a morte. Aqui a gente está falando a morte espiritual. Fulano vai morrer, todos nós vamos morrer. Não estamos falando dessa morte aqui, porque todos nós vamos morrer. Nós estamos falando a morte eterna, que é nesse lugar que eu falei. Né? É real? É real. Está na Bíblia. É real. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? Crer na palavra de Deus. Ser sincero com você mesmo, naquilo que você quer para a sua vida. Obedecer, ser obediente, porque Ele que está dizendo.
Não é eu que estou aqui falando, é a palavra de Deus que está dizendo. E nós precisamos ser atentos a isso, para que a gente possa verdadeiramente acessar o reino de Deus, como nós aprendemos na manhã de hoje. Onde está o reino de Deus? Quem sabe onde está o reino de Deus? Onde é o reino de Deus? Está vendo que a gente precisa vir para o EBD? Onde está, meu irmão? O reino de Deus é? Nós. Mas onde está o reino de Deus? Para a gente acessar o reino de Deus, a vida eterna de Deus está no céu, né? Quem não está no céu vai estar no inferno. Que na verdade não é inferno, é o lago de fogo, né? Então, o reino de Deus é o céu. Eu creio que todo mundo está querendo morar no céu, né? Ninguém quer essa vida. Todo mundo quer viver as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Todo mundo quer a bênção de Deus, né? Que é boa, perfeita e agradável. Mas nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos viver os mandamentos do Senhor. Por isso ele diz, observe. Mas observar não é só olhar, não. Observar e viver. Porque quando ele manda a gente observar, é para a gente viver. E aquilo que está atrapalhando, aquilo que é pedra de tropeço na minha caminhada com Deus, eu tenho que tirar. Né? Então, eu não sei, mas cada um vai chegar em casa, vai orar ao Senhor e vai pedir ao Espírito da lembrança, que lhe traga a lembrança e tirar. Se for mágoa, tirar mágoa. Se for ódio, tirar ódio. Se for rancor, tirar rancor. Se é falta de amor, amar mais. Amém? Se é perdão, perdoar. Porque você ora o Pai Nosso e diz, perdoai o meu pecado, assim como nós perdoamos. Mas você não perdoou nada. Como é que você quer que Ele lhe perdoe? A gente pede ao Senhor que nos perdoe, mas a gente não quer perdoar o outro. Que direito eu tenho? Nenhum. Primeiro vou perdoar. Por isso que Ele diz, perdoar 70 vezes 7. Amém, igreja? Glória a Deus. Negócios, pessoas, lugares, vamos deixar, vamos tirar. Vai doer, vai. Por um minuto, mas depois vai passar. E a gente vai viver nas bênçãos do Senhor e vamos nos alegrar nela. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar por vocês. Aleluia. Por isso ele falou com Josué, né? Não cesse de quê? Não cesse de falar do livro desta lei. Então, você conhece, não cesse de falar. A gente tem que andar com quem quer ouvir. Aí ele fala para mim e você, medite nela, na palavra, uma vez na semana. Ou um dia sim ou não. Dia e noite. Quando você medita na palavra, você está se enchendo de Deus. Você está recebendo dele orientação para a sua vida. E você vai saber o caminho que você vai andar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos. Busque do Senhor para Ele lembrar aquilo que ainda você guarda no seu coração, aquilo que magoa, aquilo que lhe entristece. Aquela pessoa que você não quer perdoar, mas Deus está mandando você perdoar nesta noite. Amém? Aleluia, Jesus. Pai Santo e querido, graças te damos, meu Pai. Ainda na tua presença, meu Pai, na qual vivemos, estamos e queremos viver até a sua vinda, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui está a tua igreja, meu Pai. Os teus filhos, Jesus, que vieram nessa noite ouvir a tua palavra, porque eles querem andar no teu caminho, eles querem obedecer, meu Pai, a tua palavra. Eles querem observar o teu mandamento, meu Pai, para que eles não venham desviar do teu caminho, para que eles não vá, meu Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles sigam o caminho, eles sigam o alvo que é Jesus, que eles venham fazer a tua vontade, Pai. Por isso, meu Deus, eu te peço, sonda os corações, meu Pai.
Tira do coração, meu Pai, todo ressentimento, toda mágoa, todo ódio, toda lembrança negativa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, dá, meu Pai, consciência a teus filhos, que o caminho que eles estão andando, se verdadeiramente é o caminho que leva, meu Pai, ao reino do Senhor, ou é o caminho que leva à perdição, meu Pai. Que eles venham ter consciência disso, que eles venham abandonar, meu Pai, aquilo que atrapalha a caminhada deles com o Senhor, meu Pai. E buscar o Senhor, meu Pai, diligenciamente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, meu Pai. Abençoar a casa, abençoar a família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, a Tua palavra diz que é o Senhor que convence, meu Pai, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que possamos entender isso, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Mas não por isso vamos deixar de levar a Tua palavra, de falar do Teu evangelho, de nos comportarmos como filho de Deus, filho do Altíssimo, meu Pai, e ser exemplo, ser luz, meu Pai. Aonde nós chegarmos, temos que resplandecer a Tua luz, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Senhor, sonda os corações, meu Pai. Sonda, meu Pai, no mais íntimo da alma, no mais íntimo do consciente e subconsciente, e traz a lembrança dos Teus filhos, aquilo que eles precisam abandonar, meu Pai, para que eles possam viver a bênção do Senhor, meu Deus, que é boa, perfeita e agradável, para a glória e honra do Teu santo e bendito nome, Deus. Assim oro, e a igreja amada santa diz, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia! A Ele honra, a Ele glória, a Ele todo louvor, porque só Ele é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus, não existe outro, só Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Vamos ouvir um louvor. Mas eu queria que a igreja ouvisse esse louvor e cantasse também como